Perfeito. E, Daniel, a gente tem uma outra notícia, né? Já que a gente estava falando sobre Donald Trump agora há pouquinho, que há a expectativa, uma probabilidade muito elevada, de que amanhã, na terça-feira, 18 de março, Donald Trump e Vladimir Putin entrem em contato. Vai ser um contato, a princípio, telefônico, ou talvez por videoconferência, acerca da guerra da Ucrânia. Na sexta-feira passada, o Trump disse que havia uma boa chance de que essa guerra horrível e sangrenta finalmente chegue ao fim. E ele fez um pedido a Vladimir Putin, que é de não matar os milhares de soldados ucranianos que ainda estão em Kursk. Meio como um pedido, assim, um gesto de boa vontade. Olha, não age de forma muito dura lá em Kursk, né? A gente sabe que ainda tem alguns milhares de soldados ucranianos em solo russo. Então dá uma segurada ali, porque a gente ainda vai negociar, a gente ainda vai ver para onde que isso vai. E o Putin respondeu, Daniel, dizendo que, beleza, ô Trump, pode deixar, não vou matá-los, desde que eles se rendam, né? Se eles se renderem, aí eu não vou fazer nada. Agora, se eles não se renderem, aí eu não sei o Não é que eu vou culpa poder minha, né? fazer. Aí não é culpa minha, se eles continuarem combatendo e tal. E ontem, Daniel, a gente teve mais uma declaração do Trump, que já repercutindo, né? Foi feita uma pergunta, vem cá, vai ter um encontro, vocês vão, na verdade, conversar, Donald Trump e Vladimir Putin, e o Trump disse que sim, provavelmente eles vão se encontrar nessa terça-feira, e disse ele, queremos ver se encerramos essa guerra. Aquele jeito dele, né, Daniel? Talvez seja possível, talvez não, mas acredito que a chance seja muito boa. Vou falar com o presidente Putin nessa terça. Muito trabalho foi feito neste final de semana. Uma coisa que propicia esse contexto, né, esse momento de talvez os dois se encontrarem, é que a gente teve um encontro na semana passada entre o enviado dos Estados Unidos, que é o Steve Witkoff, que foi para Moscou e esteve com Putin. Então, segundo Putin, olha, eu mandei os meus recados para o Trump pelo Steve Witkoff, né, que é um dos assessores de política externa de Donald Trump. Então, segundo Steve Witkoff, o encontro foi muito positivo, ele aconteceu na quinta-feira à noite, né, na quinta-feira da semana passada, foi feita uma pergunta para ele, né, vem cá, pro Witkoff, você acha que tem chance? Como é que vai ser? Tem chance de ter um cessar-fogo? Sempre lembrando, Daniel, que a proposta que o Trump está querendo levar à frente é aquela proposta da trégua de 30 dias. Né? Foi o acordo que ele chegou lá com o Zelensky. A gente vai ter uma trégua de 30 dias e ao longo desses 30 dias a gente vai buscar uma alternativa de longo prazo. E o que o Witkoff disse olha, acho que sim, acho que tem uma chance boa, mas a Rússia está pedindo algumas garantias que a gente vai ter que ver como é que vai se lidar com ela. Mais uma vez, quais são as duas garantias que a Rússia quer? São a exigência da Rússia, que a Rússia diz, olha, sem isso não tem nem conversa. Primeira delas, uma garantia de que a Ucrânia não entrará na OTAN. A OTAN tem que declarar que a Ucrânia não é candidata. A Ucrânia não vai entrar na OTAN. Esse é o primeiro ponto. E dois, respeito aos avanços territoriais da Rússia. O que significa isso? A Rússia já tomou quase 20% do território ucraniano. Isso não é para ser discutido. Esses territórios são russos. Isso tem que ser um ponto de partida. A negociação é para que a Rússia não avance mais. Tá? Então, essas são as demandas russas. E aí, dá para ver, Daniel, pelo discurso do Witkoff, que mais uma vez foi o cara que na quinta-feira à noite se encontrou diretamente com o Vladimir Putin, que há uma certa tendência norte-americana a concordar que esse é um meio termo. Esse é um meio termo. Então, aquele papo que tinha na gestão passada de Biden, de que a Rússia vai ter que sair dos territórios ucranianos, incluindo a Crimeia, a atual gestão não acredita. Então, foi feita uma pergunta para o Witkoff, vem cá, o que os Estados Unidos acham disso? E ele respondeu da seguinte maneira: como vamos expulsar cada soldado russo de cada centímetro do solo ucraniano? Temos que ter uma negociação baseada na realidade. Ou seja, Daniel, os russos já estão lá. Como é que a gente vai tirar, né? Eles já estão lá, meu amigo. Vai fazer o quê? A gente tem que aceitar a realidade. Isso, Daniel, naturalmente é algo que agrada muito a Vladimir Putin e, naturalmente, é tudo que Zelensky não queria. O que Zelensky não queria, e vem dizendo isso dia após dia, eu não quero um cessar-fogo que legitime a presença russa em 20% do território ucraniano. E só para a gente ver como é que a gente tem, de fato, uma sintonia, né, Daniel? Existe ali um bom entendimento.
O governo russo ele se manifestou algumas vezes de forma crítica, meio incomodada com o Kit Kellogg. Kit Kellogg era, eu já vou explicar por que eu estou colocando no passado, o enviado dos Estados Unidos para a Rússia e Ucrânia. Então, segundo o governo russo, o Kit Kellogg ele é muito mais pró-Ucrânia, a gente não quer negociar com ele e tudo. Então, o governo norte-americano mudou o status dele. Kit Kellogg deixa de ser um enviado para a Rússia e Ucrânia e passa a ser um enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia. Tá? Então, não lida mais com a Rússia. Os Estados Unidos vão acabar tendo outro approach para lidar com a Rússia. Agora, Daniel, vamos ver o que vai acontecer nessa conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin. Não acho nem que seja improvável que em breve eles se encontrem pessoalmente. Não vai ser dessa vez ainda, mas amanhã provavelmente os dois vão conversar para falar sobre cessar-fogo. Lembrando que Trump já tem um acordo com o Zelensky. Esse acordo depende da anuência do Putin para finalmente ser colocado em prática. Só que, naturalmente, nessa conversa os termos podem mudar. Vamos ver o que vai acontecer, Daniel. Essas negociações sugerem, caso esses termos sejam mantidos, Tanguy, uma vitória maiúscula da Rússia, né? Porque ela consegue tudo o que ela quer, ela não está cedendo em nada, e, consequentemente, você acaba tendo o Vladimir Putin conquistando o que almejava, dentro de um contexto onde os Estados Unidos acham que tudo bem, contando que eles possam obter ali vantagens comerciais na Ucrânia, eventualmente na própria Rússia, e não tenham mais esse custo de dar suporte militar aos ucranianos.